Pessoal, a gente estava discutindo aqui numa postagem que eu fiz ontem ou antes de ontem a respeito do autismo nível 1 e em determinado momento o pessoal começou a falar sobre os níveis de suporte do autismo. E uma mãe fez uma consideração que eu achei super importante, super relevante. Ela disse assim: meu filho está classificado como autismo nível 1, mas em determinadas circunstâncias ele bate nas pessoas e em determinadas circunstâncias ele se agride. Ela colocou que ele se morde ou que ele puxa o cabelo, alguma coisa assim. Eu tenho batido muito nessa tecla que essa forma como o DSM criou a classificação do nível de suporte, num primeiro momento, ela poderia parecer interessante. Por quê? Porque ela migrava para um aspecto que é um aspecto mais biopsicossocial, que diz o seguinte: vamos esquecer quem é grave, quem não é grave, quem é leve, quem é severo, vamos deixar isso de lado. Vamos começar a imaginar o seguinte: o quanto você precisa de apoio para ter uma vida com boa qualidade. Então, a princípio, foi uma excelente ideia, isso não era uma má ideia. Só que toda classificação, toda vez que a gente cria uma classificação, essa classificação ela precisa ser colocada à prova na sociedade, nas pessoas, na vida real, para a gente ver se ela realmente é adequada, né? Então, o DSM ele já tem mais de 10 anos que nós estamos utilizando e, portanto, essa classificação de níveis de suporte também tem mais de 10 anos que nós estamos utilizando. O que nós percebemos depois de todo esse tempo? Que essa classificação ela tem os seus méritos, ela é muito melhor do que o que a gente fazia anteriormente, que era extremamente estigmatizante. Então você olhava para uma pessoa grave, que tinha um autismo grave, e dizia: isso aqui é grave, isso aqui é severo, prognóstico reservado, coisa e tal, era muito estigmatizante. Para um modelo de classificação, que ele é um modelo mais inclusivo, ele é um modelo mais social. Aliás, ele se encaixa muito mais na sociedade contemporânea do que a forma anterior como a gente classificava. Contudo, ficou muito evidente com os anos de uso dessa classificação que existe um enorme problema. Qual que é o enorme problema? Que o indivíduo ele não é uma coisa única. O comportamento do indivíduo ele não é uma coisa única, ou seja, os indivíduos, sejam eles típicos ou atípicos, eles se comportam de formas diferentes em circunstâncias diferentes. Então, quando você tenta resumir tudo isso e dizer assim: esse indivíduo é nível 1, aquele indivíduo é nível 2, aquele indivíduo é nível 3, a pergunta que surge é: de que momento da vida dele você está falando? Essa mãe, por exemplo, ela fez uma colocação que foi muito interessante. Então ela diz assim: quando ele está em casa, ele não se bate, ele não bate ninguém, ele está muito adequado para o que está acontecendo. Mas em outras circunstâncias, principalmente quando ele é frustrado, ele pode bater nos outros, ele pode se machucar, ele pode se morder, ele pode puxar os seus cabelos, coisa e tal. Então veja, como é que faz num caso como esse? É nível 1 de suporte dentro de casa e nível 2 de suporte fora de casa? Não tem como. Uma outra perspectiva, alguém poderia dizer assim: calma, mas você tem que pensar no global. Mas só que não tem o global, porque o indivíduo ele não vai ficar só dentro de casa ou só fora de casa. Ele não vai ficar só no município ou só viajando. Ele não vai ficar só na escola tirando nota boa ou sendo frustrado e batendo nos amigos. Então, não tem como. Essa classificação, do jeito como ela está posta, não estou dizendo que ela é péssima, ela é bastante razoável, mas ela precisa de ajustes. Desse jeito como está, conforme você vai entendendo mais o autismo, conforme você vai entendendo com mais detalhes esse transtorno, conforme você vai utilizando mais essa classificação e principalmente ouvindo as pessoas, né? Porque essas pessoas é que estão sendo classificadas, então a gente tem que entender se elas estão se encaixando na classificação que nós estamos dando a elas, né? Eu canso de ver aqui na página mães dizendo assim: meu filho está classificado como nível 1, só que eu não concordo. Por quê? Porque daí a mãe começa a falar: olha o tamanho do meu problema, olha o que acontece aqui. Porra, aí você vai ouvindo, você fala: meu, essa mulher está certa, isso aqui nível 1 não dá, é problema demais que ela tem, é prejuízo demais que essa família tem, é prejuízo demais que essa criança tem. Então, de novo, vamos utilizar a classificação com cautela e principalmente não de uma forma estanque, ou seja, uma pessoa pode flutuar nessa classificação, uma pessoa pode num período da vida dela estar classificada como nível 1, num outro período estar como nível 2,
Eu não tenho mais colocado no laudo, pessoal, a classificação, viu? Porque eu acho que isso tem trazido mais problema do que benefício aos pacientes. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que amadurecer a ideia, a gente tem que continuar discutindo.